Olá, estudante! Tudo bem com você? Nessa videoaula vou falar sobre processador, memória principal, memória secundária e portas USB. O processador funciona como o cérebro do computador e é responsável por executar instruções que formam os programas, sendo que cada instrução é formada por uma sequência de bits. O processador é um dos principais componentes do computador e é o que possui a maior frequência, a maior velocidade. Apesar de não ser muito divulgado, o processador possui duas frequências, o clock interno e o clock externo. O clock interno é a velocidade de execução, quando as informações já estão no interior do processador. Já o clock externo é a velocidade de acesso à memória RAM. E isso é muito importante porque a maioria das informações que chegam ao processador vem através da memória RAM. Sendo assim, de nada adianta um clock interno altíssimo se o clock externo for baixo. Geralmente, os fabricantes divulgam o clock interno porque é o que tem maior frequência, mas a frequência do clock externo também é muito importante. O clock externo é conhecido como Front Side Bus, sigla FSB, que fisicamente pode ser definido como o conjunto de caminhos que ligam o processador à memória RAM e algumas outras partes da placa-mãe. É importante verificar o clock externo da placa-mãe e do processador. Caso o clock externo da placa-mãe seja menor que o do processador, a placa-mãe vai limitar o desempenho do processador e do computador como um todo. Não adianta se ter uma Ferrari que se possa andar a 200 km por hora se a estrada não permita passar dos 80 km por hora. No caso do nosso computador, a Ferrari é o processador e a estrada é o FSB da placa-mãe. As frequências interna e externa geralmente vêm escritas nos componentes e na embalagem, tanto no caso do processador quanto da placa-mãe. Na figura vocês podem ver aí o processador, aqui está escrita o clock interno, 2.83 GHz. Falei bastante em frequência, mas agora quero trazer a sua definição. A frequência pode ser definida como a quantidade de eventos em um determinado intervalo de tempo. A unidade mais utilizada para definir frequência é o Hertz, onde o intervalo de tempo é o segundo. Sendo assim, se um processador possui frequência de 100 Hz, significa que ele consegue fazer 100 tarefas por segundo. A frequência também é chamada de clock, e uma tarefa é chamada de ciclo de máquina. O computador trabalha com frequências muito altas, por isso se utilizam múltiplos juntamente da unidade de frequência. Por exemplo, megahertz, onde mega equivale a 1 milhão e gigahertz, onde giga equivale a 1 bilhão de hertz. Agora quero falar sobre os registradores. Durante o funcionamento, o processador precisa armazenar algumas informações por um curto espaço de tempo. Então, dentro do processador, há pequenos conjuntos de memória que são chamados de registradores. Os registradores são as memórias de maior velocidade em um computador. Arquitetura de 32 bits ou arquitetura de 64 bits. Já ouviu falar nisso? A arquitetura de 32 bits significa que, em um ciclo de máquina, o processador consegue ler até 32 bits. Já na arquitetura 64 bits, em um ciclo de máquina, o processador consegue ler até 64 bits. A arquitetura de 32 bits também é conhecida pela sigla x86 e a arquitetura 64 bits pela sigla x64. Atualmente existem ainda muitos programas em 32 bits por causa da compatibilidade, mas a arquitetura 64 bits pode trabalhar tanto com programas 32 bits quanto com programas 64 bits.
O sistema operacional, inclusive, armazena os programas de 32 e 64 bits em pastas diferentes. Se você observar a figura no sistema operacional, irá perceber que tem uma pasta chamada de arquivos de programas, vocês estão vendo aqui a parte de cima, e também tem uma pasta chamada de arquivos de programas x86. Então, na pasta arquivos de programas, ficam armazenados os programas em arquitetura 64 bits. Já na pasta arquivos de programas x86, ficam armazenados os programas com arquitetura de 32 bits. Soquete. O soquete do processador se refere ao modelo e quantidade de conexões que o processador possui. Temos dois tipos de soquete, o PGA e o LGA. O P no PGA significa pinos, onde o processador possui pinos e na placa-mãe se tem os buracos para encaixar os pinos. Já no LGA é o contrário, no processador há apenas pequenos contatos redondos e no soquete na placa-mãe tem-se os pinos que farão um contato com o processador. Tanto no LGA quanto no PGA, o número que vir junto do modelo significa a quantidade de conexões. Por exemplo, soquete LGA 775 significa que são 775 contatos. Quero aqui falar um pouco de memórias e vou dividi-las em dois grupos: memória principal e memória secundária. A memória principal armazena os dados temporariamente, apenas enquanto o computador estiver funcionando. São memórias com altas frequências. A principal é a memória RAM. Já as memórias secundárias são permanentes e de grande capacidade de armazenamento, mas são lentas. O principal exemplo é o HD. A memória RAM é a principal memória do computador. Já o HD é uma memória secundária, permanente e de grande capacidade. As memórias primárias ou principais são a ROM, que é a memória que armazena BIOS, a RAM e a memória cache. A memória ROM é uma memória permanente e que armazena um conjunto de instruções para a inicialização do computador, a BIOS. Mas algumas informações da BIOS são armazenadas em uma memória volátil. Lembrando que uma memória volátil precisa de energia para manter os dados armazenados. Por isso que há uma pilha na placa-mãe, que serve justamente para manter esses dados armazenados. Não se preocupe agora, porque o funcionamento da BIOS será abordado em detalhes em outra videoaula. Vou falar um pouco mais da nossa memória RAM. Sempre que o processador buscar alguma informação, antes de chegar a ele, passará pela memória RAM. Um exemplo: é necessário visualizar uma foto que está no HD. A foto do HD é armazenada na RAM e depois da RAM é encaminhada ao processador. Na sequência, o processador monta a imagem, manda de volta para a RAM e, por último, a foto é mostrada no monitor. As tecnologias da memória RAM. As memórias RAM são conhecidas pela tecnologia chamada de DDR, sigla do inglês que significa Double Data Rate e, traduzindo para o português, taxa dupla de transferência. Começou com a DDR ou DDR1 e atualmente está na DDR4. Você irá reparar logo na sequência que, quanto mais moderna a memória, menor será a tensão de alimentação e maior será a frequência. Cada memória é chamada de módulo de memória ou de pente de memória, mas prefira chamar de módulo de memória, é mais técnico.
A memória DDR ou DDR1 possui tensão de alimentação de 2,5 volts e o módulo possui 184 pinos. A memória DDR2 possui tensão de alimentação de 1,8 volts, o módulo possui 240 pinos e trabalha com frequências de até 1066 MHz. Frequência bem maior que a DDR1, que chegava a no máximo 400 MHz. Já a memória DDR3 é muito parecida fisicamente com a memória DDR2, porque também possui 240 pinos, mas trabalha com 1,5 volts e a frequência máxima pode chegar a 2133 MHz. Por último, temos a memória DDR4, que é a tecnologia atual. Nela, a tensão de alimentação é de 1,2 a 1,35 volts e o módulo possui 288 pinos, ao invés de 240 pinos da DDR3, e as frequências podem chegar até 3.200 MHz. Você deve ter observado que todas elas possuem um pequeno buraco, um chanfro, e esse buraco, vou mostrar aqui com o mouse, aqui no meio da imagem, estão vendo o buraquinho aqui, o chanfro, Esse chanfro e esse buraco serve para encaixar na saliência que tem no slot lá na placa-mãe. A distância do chanfro sempre vai mudar de acordo com a tecnologia, justamente para impedir que o usuário coloque a memória de uma tecnologia no slot errado. Então, se a memória não for da mesma tecnologia que o slot da placa-mãe, não vai encaixar. Em notebooks, o raciocínio é o mesmo. O que muda é o tamanho físico e a quantidade de pinos do módulo de memória. Os módulos de memória para notebook têm praticamente a metade do tamanho em relação à memória de computador, tamanho físico, tá? Em relação a uma memória de computador de mesa, também chamada de desktop. Agora vou falar um pouquinho sobre memória cache. É cache, tá, pessoal? Não é cachê. A memória cache é uma memória intermediária entre o processador e a memória RAM. A memória cache é dividida em partes, que são conhecidas por levels, que em português significa níveis. Então temos L1, L2, que significa level 1, level 2 e assim por diante. Uma das vantagens de se usar memória cache é que a frequência dela é maior que a frequência da memória RAM. Geralmente uma parte da memória cache está dentro do processador, o L1, e as demais partes, o L2 e o L3, estão fora do processador. A única desvantagem da cache é seu custo, que é muito maior que o de uma memória RAM, e esse é um dos motivos para a capacidade de armazenamento da memória cache ser pequena. Durante o funcionamento, há uma sequência de leitura das informações pelo processador. Então se armazena primeiro na RAM, depois as informações da RAM são armazenadas na cache e depois as informações são processadas. Na sequência, é feito o caminho inverso. Como a cache é pequena, apenas as informações que são mais utilizadas é que são armazenadas na cache. Com a memória cache, encerramos as memórias principais.